Bom dia. Boa tarde, Mariana. Tudo bom? Olá, boa tarde, Max. Tudo bem? Boa tarde, Uau. Lacombe. Lacombe, É obrigado. o Laudelino. Hoje o Lacombe não pôde estar Ai, aqui com a gente. desculpa. O Laudelino que está aqui, não, mas você não sabia. Mariana, o Alan então veio já trazendo, né, Alan, essa informação para a gente. Se você puder contar, explicar para a gente o que aconteceu, né? O que aconteceu agora? Mais uma ação contra o Coronel Naime. O que aconteceu, Mariana? Max, mais uma tentativa de nos calar, né? Mais uma tentativa de que as pessoas não saibam a verdade. Eles usaram a entrevista que eu dei aqui para vocês e da Auriverde, fizeram um documento, uma federação de um ex-policial, né, que está ligado diretamente ao Ricardo Capelli, filiado no partido dele, foto junto dele, falando que vão trabalhar juntos, né, já pedindo até voto futuro. Então, eles fizeram esse documento, uma federação que não tem legitimidade, e aí o ministro já encaminhou o pedido de prisão do Naime para a PGR. E com base em quê? Eles falaram que as entrevistas que eu concedi a vocês e a Auriverde foi orientada e ditada pelo Naime. E o que me causa estranheza é que eu me levantei como voz do Naime quando ele estava preso, né? Então, ele não estava comigo, eu não precisei da orientação dele, e sim do conhecimento dos autos. E o que eu estou falando desde aquele momento, né, quando ele ainda estava preso, e trouxe para vocês, foi exatamente o que está no processo, o que está nos autos. O processo é público. O que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Às vezes é novidade para uma ou outra pessoa, porque é impossível acompanhar todos os processos no Brasil hoje, né? É impossível. Então, o que eu tento mostrar é a injustiça que está sendo feita ao Naime e o porquê ele está envolvido nessa situação. Porque é uma coisa pessoal. Eles querem envolver o Naime exatamente pelo Naime ter descumprido ordens ilegais, não ter feito aquilo que eles queriam que ele fizesse, né? Usar munição letal, prender as pessoas indistintamente e tantas outras situações que eu falei com vocês esses dias. Então, é um fato preocupante, nós estamos preocupados, né, com os tons de ameaças, de mensagens, temendo até a nossa própria vida, do Naime, a minha, da minha família, da minha casa, dos meus filhos, porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando. É muito complicado, porque falar a verdade hoje é crime. Fazer o certo é crime. Então, nós não sabemos, de fato, como nos posicionar. Mas uma coisa é certa, eu não vou me calar, né? É uma tentativa de calar uma mulher, né? Talvez porque eles estão acostumados a usar essas estratégias mesmo, achando que mulher é frágil e não conseguiria se posicionar. É raro, porque eu vou me posicionar, sim, em defesa da minha casa, da minha família, do meu marido, e por aquilo que eu acredito. Independente se fosse o meu marido e se estivesse defendendo alguém que é inocente, eu também me posicionaria. Não consigo lidar com a injustiça dessa forma. Feito, Alan. Eu tô revoltado com a postura desses jornalistas, porque é um absurdo eles impedirem uma esposa de dizer toda a injustiça que a família está sofrendo. Eu acho que é bom você, inclusive, dizer para as pessoas aqui o quanto que está sofrendo a sua casa, como é que vocês podem sustentar os filhos de vocês, como é que pode sustentar a família dentro dessa perseguição toda. Eu, por exemplo, Alan, eu tô sem trabalhar, não tenho condições de voltar ao trabalho, né? Eu sempre trabalhei fora, então minha renda sempre agregou o orçamento da minha casa, porque agora meu marido está, depois de 1 ano e meio praticamente preso, meus filhos totalmente desestabilizados, eu tenho um filho com hidrocefalia, síndrome de Chiari, e ele é um adolescente hoje, mas que tem algumas necessidades, né? Então, assim, a gente lida com isso dentro de casa, de um processo de instabilidade o tempo todo. Inclusive, estamos fazendo o teste de autismo e há uma possibilidade dele ter desenvolvido, né, um autismo mais acentuado por todo esse processo que a gente está submetido. Já são 2 anos e meio a gente vivendo essa tempestade, né? Nós acordamos todos os dias esperando a Polícia Federal bater na nossa porta
os meninos dormem tenso quando vão para a escola. Eles dão um abraço com medo de voltar da escola e não nos ver, não ver o pai, não me ver. E é um clima que não desejo para ninguém, né, de instabilidade total. Então, até a questão financeira, eles têm tentado matar, porque o NAIME tentou algumas formas para recompor o orçamento, não conseguiu. Eu, infelizmente, nesse momento, eu não tenho condições de sair de casa, né, de não dar esse suporte a eles, porque realmente está muito delicada a situação. Então, você vê que eles tentam de todas as formas, desde a questão jurídica, financeira, emocional, né? Enfim, todas as áreas possíveis estão sendo afetadas. Inclusive, Alan, eles usam no documento que que eu estava estimulando você, que você já era uma pessoa que não defendia a democracia e que eu estava te estimulando a ir contra as instituições democráticas de direito. Porque o Barroso perdeu a casinha dele. Isso é estimular o fim do Estado Democrático de Direito. É uma canalice, né, dessa gente, porque, infelizmente, a população ainda não entendeu o quão grave o Brasil vive hoje. A situação grave. E digo mais, eles estão perseguindo seu marido porque eles sabem que a última defesa policial no Brasil, bélica, são das polícias militares. É por isso que eles querem acabar com a autonomia das polícias militares, que devem obediência ao governador e não ao poder central de Brasília. Por enquanto. Por enquanto. Estão tentando mudar. Eles querem fazer isso, eles querem destruir a tortura que o seu marido está sofrendo. É uma tortura que eles estão tentando usar como modelo de intimidação de todos os comandantes da Polícia Militar de todos os estados no Brasil. Eu acredito muito nisso, até porque na prisão do NAIME causou uma mobilização muito grande a nível de Brasil nacional. No período que ele estava preso, várias associações de oficiais mandaram carta, né, inconformadas com aquela situação, até porque não justificava, até hoje não tem justificativa para a prisão do NAIME, que primeiro criaram a narrativa que o NAIME ia fugir para um hotel de oficiais na Bahia, uma viagem programada desde o mês anterior, de dezembro. Então, como ficou tão frágil essa situação, eles foram criando outras narrativas, mas nada se sustentava, até chegar para a gente de forma muito clara que ele só sairia se ele pedisse a reserva da Polícia Militar, né? Então, foi o que nós fizemos para que ele saísse daquela situação, que já estava insustentável, 1 ano e meio praticamente, enquanto os outros comandantes que estavam à frente da operação não estavam de férias, né? Tinham poder de decisão, tinham poder de planejamento, de organização no dia 8, não fizeram, ficaram meses presos, né? Então, se você vê uma incompatibilidade de tratamento gigante, em momento nenhum eu estou aqui ou estou em qualquer lugar para dar entrevista, para falar sobre instituições, para que as pessoas não respeitem em momento nenhum. Eu estou falando aqui o que aconteceu, o que está nos autos. O processo, mais uma vez, repito, ele é público. As pessoas não querem ler, as pessoas querem criar narrativas. E para que as narrativas se sustentem, as pessoas não têm que saber, não podem saber a verdade. Então, quando você traz a verdade e confronta as narrativas, fica muito frágil. As pessoas começam a enxergar o que de fato aconteceu. E isso está causando desespero, né, em algumas pessoas, porque está derretendo as narrativas. Ô, Mariana, Laudelina aqui, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Eu queria que você contasse pra gente, não sei se todo mundo sabe sobre isso, o que o seu marido está passando com relação à OAB. Sim, como eu falei, né, Laudelina, mais uma vez ele tentou refazer o nosso orçamento, né, recomeçar, e ele prestou a prova da ordem, foi autorizado a fazer a prova, né, porque se ele não pudesse ter acesso à carteira, então que não autorizasse que ele fizesse a prova. Então ele foi autorizado a fazer a primeira fase, foi autorizado a fazer a segunda fase, e a OAB-DF não entregou a carteira para ele, mesmo ele tendo entregue toda a documentação exigida em edital. O NAIME entregou, inclusive, mais documentos, porque durante o tempo do requerimento, que eles estão analisando a documentação, eles começaram a pedir documentos a mais, que não estavam no edital. Mas, mesmo assim, nós entregamos toda a documentação complementar que foi solicitada
eles analisaram, né, ali e falaram, de fato, você não tem trânsito em julgado, de fato, você tem as certidões, né, tudo ok, mas você está respondendo um processo no STF, então eu preciso te mandar para o Conselho de Ética. Só que o Naime não é advogado para ser submetido a um Conselho de Ética. É como se colocasse um médico, né, para analisar o Conselho de Ética do médico, analisar um enfermeiro, analisar um professor, não faz sentido, né? Então, o Naime nem advogado não tem carteira ainda, estão colocando ele num Conselho de Ética para analisar a questão da idoneidade dele. Apesar que a idoneidade do Naime, ela é pública. A ficha de assentamento dele na Polícia Militar é pública. Pode ser requisitada e está lá, só com elogios. 32 anos prestando bons serviços à Polícia Militar do Distrito Federal e à sociedade. Então, não há o que se questionar em relação a isso. Esse caso do Naime, ele tem um ponto interessante que, quando você observa ele como um todo, você veja que nós temos os principais personagens do sistema que estão construindo isso que a gente está vivendo. Mas fica muito claro que, abaixo disso, você tem uma pletora de funcionário público. Você tem a sociedade, você tem entidades privadas, todo mundo fazendo o mesmo jogo. Sim. E a gente tem uma tendência a gente focar no topo, né? Sim. Mas não se esqueçam disso, gente. Todas as ditaduras da humanidade foram operacionalizadas por essa base. Essa base é que faz essa operação. Então, veja, essa perseguição que a família está sofrendo, né? Ela é uma coisa diária, constante, e isso tem que ser renovado a cada dia para criar um ambiente de terror. Como o Alan falou, você precisa dar uma mensagem para a sociedade. Olha o que eu estou fazendo com um cara que naquele dia do 8 de janeiro anulou aquilo que estava acontecendo na praça, coordenou e evitou que aquilo fosse maior. E é impressionante, né, Laudelino, como que a gente vê eles querendo calar e censurar, ou seja, normalizou. A censura normalizou. A Mariana, ela trouxe aqui no Conversa Timeline, né, Mariana, a informação, por exemplo, de que o Naime teria se negado a obedecer aquelas ordens, né, ilegais, que era de atirar contra usar o uso de força letal contra manifestantes desarmados. E eu acho que esse corte acabou viralizando. Sim. Né? Sim. E eu acho que isso incomodou o sistema, Mariana. E no fundo, engraçado que eles falam tanto que protegem as mulheres, né? E, no entanto, tem agora aqui uma mulher que está sendo colocada aí sob censura, sob acusação, como se você não fosse capaz de trazer uma informação. É menosprezar, né, a minha inteligência, como eu disse, o Naime, em todo o período que ele esteve preso, eu me posicionei, falei, dei entrevista, me fizeram questionamentos, eu estudo o processo, né? Até porque eu também sou formada em Direito, então é um processo que me interessa, é a vida do meu marido, é o futuro dele. Então, eu tenho conhecimento de detalhes do processo e não entendo o porquê não publicizar isso. Claro. Se as pessoas estão querendo a verdade, então que se ouça a verdade, mas é a questão da narrativa. Eles precisam que se mantenham as pessoas desinformadas, sem conhecimento, para que eles consigam manipular de uma forma mais fácil. É isso. Mariana Naime, muito obrigado pela entrevista. Novamente aqui no Conversa Timeline, obrigado pela sua coragem de estar sempre mostrando o rosto, falando aquilo que deve ser dito, e você pode ter certeza, se isso aí está incomodando, é porque a gente tem que falar mais ainda sobre esse assunto. Obrigado, Mariana. Eu posso fazer só um... Claro, por favor, vontade. Inclusive, essa questão do processo do Naime é algo bem antagônico ao processo do próprio presidente Bolsonaro, né? A questão do processo dos militares, hoje, ele confronta diretamente o processo do presidente Bolsonaro. Porque lá a tese da PGR, no processo do Bolsonaro, é que o crime se consumou antes do dia 8. E o processo do Bolsonaro, a tese é que aconteceu dia 8. Ou seja, qual tese é verdadeira? Se eles condenam o Bolsonaro, eles provam que os militares
não tem relação nenhuma, não tem liame, era um crime impossível. E aqui, se eles condenam os militares falando que o crime consumou, que eles inocentam o Bolsonaro, porque então não teve consumação do crime anterior. Então, são muitos detalhes que a própria PGR, que ela não consegue sustentar as denúncias de uma forma, numa linha. Ela se confronta o tempo todo. Então, em 2 processos, ela tem 2 versões sobre o mesmo fato. Então, isso é muito grave. Eu acho que isso está sendo exposto, isso também está causando desespero, porque não teria como ser condenado esses 2 grupos. É um ou outro, ou absolve um, ou condena o outro. Isso também está causando desespero, eu acredito. É isso. Mariana, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, Max, Laudelino, Alan. Deus abençoe e que Amém. nós vamos vencer todo esse sistema em nome de Jesus. Um beijo. Amém. Deus abençoe. Força aí. Obrigado. Obrigada.